com vocês? Então, tô aqui mais uma vez para trazer a mensagem do dia. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Letícia Safira e sou dona do Diário de uma Jovem Cristã. E para aqueles que estão chegando agora, também já podem se inscrever, já podem deixar o seu like e fiquem atentos, porque tem vídeo toda sexta-feira às 8 horas da noite. Bom, e para começar, vamos ler um versículo que hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo de número 26, que diz assim: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. O título da mensagem de hoje é Timidez. Vamos retratar a seguinte situação. Só que antes, vocês devem estar se perguntando, por que você está usando essa máscara? Bom, gente, a máscara faz parte da minha explicação. Por quê? No período de pandemia agora, a gente está usando essas máscaras para se proteger. A gente está usando para que a gente não pegue contágio do vírus. Só que a timidez é como se fosse uma máscara que muitas pessoas usam para se proteger. Mas não é por causa de doença, não é por causa de contágio, não. A timidez é como se fosse uma máscara que muitas pessoas usam para que as pessoas não vejam que a pessoa que está usando saiba o que ela está sentindo. A timidez é um processo em que muita gente se esconde por cima de uma máscara, por cima de uma casca, de um personagem, para que as outras pessoas não a julguem. O tímido, ele tem um medo, ele tem uma preocupação exacerbada com a opinião alheia. Não se preocupem que já eu vou explicar isso através de um versículo. Só que vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Na Bíblia eu não vejo ou sei de alguma palavra que retrate os tímidos. Calmem. Primeiro de tudo, temos que saber distinguir, porque a Bíblia, ela não fala de timidez como a gente normalmente conhece. Até porque a palavra tímido, que eu saiba e que eu, me lembre, só existe em um versículo, só existe em um capítulo, que inclusive é em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Vocês podem ver esse versículo, que vai lá, tá a palavra tímido. Só que na Bíblia, em outros livros, em outros capítulos, em outras versões, eu acredito que não tem essa versão. Até porque a Bíblia não fala de timidez, ela fala de vergonha. Até porque na Bíblia, a vergonha é o mesmo sinônimo da timidez. Porque o tímido na Bíblia significa aquele que tem vergonha de viver o Evangelho. Aquele que não tem coragem de se assumir, de se portar como filho de Deus. E isso significa que nós não podemos ser certificados como filhos de Deus. Se a gente tem vergonha de viver como filho dele, se temos vergonha de pregar o evangélico, se temos medo de assumir a nossa identidade como filho de Deus, significa que a gente está sendo tímido. Significa que a gente não tem possibilidade, a gente não tem coragem de assumir isso. A gente está com medo de ser julgado pelas pessoas. Aliás, o tímido, ele tem essa tendência. Ele tem medo, ele fica ansioso demais, ele fica mais preocupado com a versão dos outros, com o que os outros vão pensar dele. Pode-se dizer que foi o caso de Pedro e dos discípulos em si também. Alguns dos discípulos tiveram vergonha de assumir a sua identidade como filho de Deus, como apóstolos de Deus. Tanto que muitos deles, através dessa vergonha, tentaram assumir uma identidade que não era deles. Tentaram assumir uma posição que não era deles. Tentaram mostrar que eles eram como Jesus, só que na realidade não eram. E mostram que não podemos assumir a nossa identidade como filho de Deus se a gente não tem certeza, se a gente está mais preocupado com aquilo que vão pensar da gente. Se a cada passo que a gente der a gente pensar mais na opinião alheia, a gente vai ficar louco. Por quê? O tímido, ele tem uma vontade imensa de querer agradar os outros, de tentar encontrar a paz em coisas mundanas, coisa que nunca vai acontecer. Porque se a gente tentar encontrar paz no mundo mundano, através de atitudes terrenas, a gente nunca vai ter a paz. A gente vai estar sempre se escondendo, a gente vai estar sempre com medo, a gente vai estar vivendo que nem os apóstolos no começo da jornada deles. Assim como o Pedro, que era o discípulo que mais tinha inconstância, que era um discípulo que tinha um coração duro, aquele que não queria assumir que era um covarde. Ele tinha vergonha. Tanto que ele passou por isso, por um processo de vergonha. Porque Jesus afirmou, você antes do galo cantar vai me negar 3 vezes. Mas Pedro queria mostrar que era o potente, que era o fortão. Queria mostrar, não mestre, eu nunca vou te negar. Eu vou estar do teu lado até o teu último suspiro. Só que o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes
ao nome dos romanos. Eles falavam: você anda como Jesus, você fala como Jesus, você prega como Jesus, você praticamente tem a personalidade dele. Mas Pedro: não, eu não conheço esse Senhor, não, eu nunca andei com esse Jesus, eu nem sei quem ele é. E aconteceu aquilo que Jesus pregou. Até porque Jesus não tinha vergonha, Jesus não era tímido, tanto que quando ele era criança ele já era diferenciado dos demais. Ele estava começando a ter a sua intelectualidade aposta, não é nem intelectualidade, ele estava tendo o seu conhecimento bíblico pondo em prática. Isso mostra que ele não tinha vergonha de mostrar o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele queria fazer. Se ele queria fazer, ele ia lá e fazia. Ele não tinha vergonha porque ele era livre. Ele se mostrava um Deus real para pessoas que ainda não entendiam que eles tinham que sair da zona de conforto. O tímido também, ele tem medo de enfrentar situações novas. Por quê? Ele tá tão acomodado, ele tá tão assim preso naquela bolha de acomodidade que ele não quer sair. Porque ele tem medo de enfrentar aquilo que é novo. Mas eu tenho que te dizer que Deus não quer crentes de banco. Ele não quer pessoas que vivam na mesmice. Tanto que para cada um de nós ele dá um dom. Ele dá o dom da palavra, ele dá o dom dos sonhos, ele dá o dom da visão, ele dá o dom da cura, ele dá o dom da administração. Então isso significa que se ele dá esse dom para determinada pessoa, não é para ela ficar escondida, não é para ela ficar vivendo numa máscara, ela ficar vivendo de aparência. Ele quer que você tenha uma atitude a partir de hoje. Que você saia desse banco, que você não vá somente para a igreja, somente para ouvir aquilo que o pastor tem a dizer. Não se comportem como os apóstolos se comportaram no começo, porque eles se comportavam cada dia mais como pessoas que tinham medo de morrer. E você? Você está com medo de quê? Você está com medo do que os outros vão pensar de você? Eu tenho que te dizer que existem dois grupos, o grupo dos julgados e o grupo dos julgadores. Quem você está sendo? Até porque a gente não pode se juntar com o mundo das trevas. Até porque trevas e luz são como água e óleo, elas não se misturam. Vejam, por exemplo, nesse versículo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14 e 15, que dizem assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois os que têm em comum com a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre o Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? A gente não pode se deixar pelo que o mundo está dizendo. Até porque eu não estou dizendo que não é crime. Eu não estou dizendo que seja um crime você conversar com uma pessoa que não seja do mesmo caminho que você, que não tenha os mesmos pensamentos que você em relação ao seu amor por Cristo, a sua comunidade com Cristo, a sua comunhão com Jesus. Mas se você se deixar levar por essas pessoas, você nunca vai ser um crente completo, você nunca vai ser um filho de Deus que realmente segue o que o seu pai quer para você. O tímido, às vezes, ele está mais preocupado com aquilo que os outros querem, está mais preocupado em seguir as leis mundanas. E Deus não quer uma pessoa tímida, Ele quer uma pessoa corajosa, Ele quer uma pessoa determinada, uma pessoa que não se deixa levar pelas opiniões mundanas, até porque o crente, o filho de Cristo, ele tem um coração bom. Já o ímpio, ele tem um osso podre, ele tem uma podridão na alma. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas estou dizendo que nós temos uma bondade e nós temos uma maneira de ver as coisas como Cristo vê o mundo, como Ele vê a gente, até porque Ele tira a venda dos nossos olhos, Ele tira a escama que está nos cegando. A gente vê o que é certo e o errado, o ímpio não, o ímpio só enxerga as próprias vontades. E se você continuar sendo essa pessoa que só se preocupa com a opinião mundana, sinto muito em dizer, você nunca vai progredir. Você vai estar sempre só se preocupando com a opinião alheia. Até porque a opinião alheia, ou ela vai te dar um jeito de chamar a tua atenção para que tu seja uma pessoa melhor, ou a opinião alheia só vai estar ali para te destruir. Não é isso que Deus quer, que os seus ouvidos estejam abertos. Deus quer que você ouça a verdade, para que você pregue aquilo que Ele tem para te dizer. Até porque da boca de Deus só saem palavras verdadeiras. Nunca vai sair mentira.
Se há medo na reação alheia, lembre-se que Jesus está com você o caminho todo e não vai lhe abandonar. Até porque existe uma arma que se chama oração. Através da oração você pode pedir 3 quesitos que podem enfrentar a timidez de vez, que seria a fé, a coragem e a confiança. Porque sem confiança, sem fé e sem coragem, você vai sempre ser um medroso, você vai ser sempre aquele covarde. E Deus não criou filhos covardes, Ele criou filhos soldados, até porque os melhores soldados são aqueles que são escolhidos em momentos de dificuldade. Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os imperfeitos. Não deixe que o medo e a paralisia acabem com a tua vida como filho de Deus. Para você, o que tem sido mais importante? Você tem sido preocupado mais em ser popular aos olhos mundanos? Você acha que seguir a Deus é coisa banal? Você tem dado ouvidos à opinião alheia? Ou você tem deixado seu coração aberto para Cristo reinar? Você tem deixado seu coração livre? Você tem sido uma pessoa que não se preocupa com a opinião alheia? Se você quer fazer uma coisa em nome de Cristo, pergunte que Ele vai te dar o direcionamento correto. E acima de tudo, você está pregando de um Deus real para pessoas reais. Nunca vai ser para fantasmas, nunca vai ser para homens, vai ser sempre em nome de Cristo. Bom, gente, espero que tenham gostado, só que antes a frase do dia é: comportamentos mudam, mas os princípios são eternos. Bom, gente, essa foi a mensagem do dia, espero que tenham gostado. Sigam-me nas redes sociais, onde o meu Facebook é Letícia Safira Sabelém e o Instagram é SafiraCherry20. E eu espero vocês na próxima sexta. Bye, bye!